Olá, minhas queridas, tudo bem? Aqui é a Márcia Lários e eu estou aqui hoje para nós passarmos para mais um capítulo desse livro tão lindo que é o Evangelho de João. Já estamos indo para o finalzinho dele. Amanhã, minha querida amiga Aline, ela vai fechar com chave de ouro esse livro tão lindo. E hoje nós vamos conversar sobre a ressurreição de Cristo. Olha que coisa linda, né? Olha que pérola, olha que coisa, a ressurreição de Cristo, ela é a pedra fundamental para o cristianismo, para as nossas igrejas. Se não há a ressurreição, não tem remissão de pecados, não tem futuro promissor, um futuro libertador. Então, tudo isso veio porque Jesus se entregou na cruz. Ele morreu e ele ressuscitou. O nosso Deus, ele é tão grande, tão lindo, que ele transformou a dor de um luto, a perda de Jesus, a morte de Jesus, na alegria da sua ressurreição, na promessa de um futuro, Então Deus, assim, com o poder de toda a sua magnitude, Deus traz Jesus à vida e nos mostra que Ele era o Filho amado de Deus, era o escolhido, era o Cordeiro, E essa alegria veio no nosso coração. O nosso Senhor Jesus, Ele fechou um ciclo, Ele sofreu, Ele morreu e Ele ressuscitou. E na sua ressurreição, Ele venceu, Ele derrotou todos os seus inimigos, Ele derrotou a morte, o pecado, toda a zombaria que ele passou por todo o seu processo, ele derrotou todas as acusações, todas as perversidades, tudo isso foi anulado no domingo, no final da manhã do domingo, porque ele ressuscitou. Nosso Senhor está vivo e nós precisamos viver à altura do que o Senhor fez por nós, amém? Então assim, fica comigo até o final, vamos ver essa mensagem linda que é a mensagem da ressurreição de Cristo, amém? Fica aí comigo. O versículo 1, ele começa assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Aqui fala sobre Pedro e um outro discípulo a quem Jesus amava, Então, vários estudiosos atribuem a João o discípulo amado. Então, aqui a gente pode acreditar que era Pedro e João. Maria, ela correu, quando ela viu que a pedra estava removida, ela correu para falar com os discípulos. Por quê? Porque naquele contexto, um testemunho de mulher, ele não tinha validade para os judeus. Então, ela foi em direção aos discípulos e eles correram. Os dois correram, Pedro saiu na frente, João saiu atrás, porém João é mais novo que Pedro, então ele chegou primeiro no sepulcro. Mas quem entrou, propriamente dito, no sepulcro primeiro foi Pedro. E aí quando eles chegaram, eles viram as faixas de linho de um lado, a toalha que cobria o rosto de Jesus do outro lado, tudo muito bem dobradinho. Aí João entra também para o sepulcro. Olha no versículo 8, diz assim: Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Como João era o discípulo amado, ele era mais próximo de Jesus, então quando ele viu todo aquele cenário ali, que Jesus não estava mais ali, quando ele viu aquilo, ele acreditou em tudo que Jesus disse. Pedro ficou meio... Pedro, ele ficou meio assim entristecido, e aí nisso os dois voltaram para casa, No versículo 11 diz assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você choras? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas ela não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando?
Pensando que fosse um jardineiro, olha como nosso Senhor e Salvador, ele é uma pessoa simples. Maria o confundiu com um jardineiro. Pensando que ele era um jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde estás, que eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Maria não tinha reconhecido Jesus, mas quando ele chamou ela pelo nome, ela o reconheceu. Por que ela o reconheceu? Porque ela tinha intimidade, né? Quando o meu esposo fala comigo alguma coisa, né? Eu conheço pelo tom da voz dele, se ele está bem, se ele não está. Se ele me chama pelo nome, eu já sei que é alguma coisa. Por quê? Porque nós temos intimidade, nós temos familiaridade, nós temos a questão de amor. E isso é o mesmo tratamento, relacionamento com pai e filho, né? Então, assim, você conhece as pessoas quando você é íntimo das pessoas. Maria, ela era íntima do Senhor Jesus. Desde quando o Senhor a resgatou, o Senhor tirou dela os 7 demônios, ela passou a acompanhar o ministério de Jesus. Então ela conhecia a sua voz. Quando ele chamou pelo seu nome, ela o reconheceu. E aí logo em seguida ela disse assim: e voltando-se para ele, Maria exclamou: Mestre, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segura, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Olha que coisa mais linda isso, né? Jesus ainda diz para ela que não era hora de estar com eles ainda, né? Mas que ele iria estar, que ele estaria com Deus, o mesmo Deus que era dele, era deles também, né? E aí ele disse: vai e conta que você me viu. Versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhes dissera. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. O Senhor a libertou, né, de uma escravidão, de 7 demônios, e depois disso ela nunca mais saiu de perto do Senhor. Ela poderia, assim como outras pessoas que teve uma cura, uma libertação do Senhor, mas eles não tiveram uma vida com Jesus tão próxima, não renunciaram à sua vida normal para caminhar com o Senhor. E como ela fez isso, ela foi agraciada a ser a primeira mulher que viu o Senhor, a primeira pessoa que viu o Senhor. Ela teve essa vida. E assim, o que traz ao nosso coração? Como eu disse antes, ela correu primeiramente para falar para os discípulos que a pedra do sepulcro estava aberta, porque naquele contexto ela, como mulher, ela não poderia falar, não poderia dar testemunho para os judeus. Mas o que isso traz ao meu coração? A sociedade, mulher, pode não nos dar valor por alguma coisa, pode nos tratar diferente, mas Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele nos dá o valor. Após esse acontecimento, olha lá no versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, da primeira semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se porque viram que era o Senhor. Interessante perceber que nesse momento de muita tensão, eles não sabiam o que fazer, eles estavam ali com medo, a vida deles todos giravam em torno de Jesus, então eles estavam com o seu Senhor em todos os momentos, né? Então o seu futuro eles depositaram tudo em Jesus, e Jesus morreu. E agora? O que seria deles? Eles tinham medo. Aquele era um novo cenário que eles não conseguiram lidar. Por mais que Jesus falou para eles que isso ia acontecer, na cabeça deles eu imagino que isso nunca passou, que iria acontecer, né? E eles estavam ali trancados. Mas deixa eu te falar uma outra chave para a sua vida. Quando o Senhor quer te acessar, quando Ele quer chegar até você, Ele ultrapassa qualquer muro, qualquer barreira que nós mesmos levantamos. Eles estavam trancados com medo, e por o Senhor acessá-los, o Senhor passou a parede.
porque a porta estava chaveada e o Senhor atravessou. E assim como Ele fez, Ele faz comigo e com você. Então não há muro maior do que o amor do Senhor por nós. Olha que coisa linda, que o nosso Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele chega perto dos discípulos, Ele diz: a paz seja com vocês. Minha paz seja com vocês. É isso que Deus faz conosco, mesmo no meio de todas as tribulações que nós estamos, mesmo no meio de todas as coisas, Deus ultrapassa o que for necessário para nos alcançar e dar a paz dele. Essa é o Senhor Jesus. Ele fez tantas coisas lindas por nós e continua fazendo em todos os dias e vai continuar a fazer todos os dias. Após Jesus ter chegado ali para os discípulos, ele soprou sobre os discípulos e eles disseram: recebam o Espírito Santo. Então Jesus não apenas os consolou, chegou lá e falou: gente, eu estou aqui, sabe aquilo que eu falei para vocês? Eu estou aqui, eu vim cumprir. Não, ele depositou sobre cada um deles poder. Ele depositou poder sobre a vida deles. Olha no versículo 24. Tomé, chamado de Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo aonde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Muitas pessoas condenam Tomé por essa atitude, né? Que ele precisou tocar para crer. Mas assim, muitos estudiosos, alguns estudiosos, vamos colocar assim, ele diz que esse foi um cuidado que Tomé teve pelo fato de não serem enganados, né? Não ser uma pessoa que não ser um farsante, vamos colocar assim, um farsante se passando por Jesus. Então, ele queria ver as marcas, né, do madeiro que foi deixado no corpo do Senhor. Por isso que ele pediu para ser colocado os dedos nos seus furos ali, olhar do lado e tudo mais, né? E João termina esse capítulo lá no versículo 31 com uma forma assim, um versículo lindo, né? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Esse evangelho é lindo, eu amo o evangelho de João, porque ele aponta a divindade de Jesus, esse fechamento, essa conclusão, né? Isso tudo foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Ou seja, todos os fatos que estão aqui são reais, tudo aconteceu. Vocês não estão lendo uma história, você não está lendo uma história quando você pega a Bíblia. Tudo aconteceu, tudo está como tem que estar. Porém, João também diz em outros versículos anteriores que aconteceram muito mais coisas, né? Que ele não conseguiria descrever todas, porque também a gente não conseguiria compreender. Mas o fato é que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos essa verdade, nós vemos a mensagem do Evangelho, né? Essa mensagem de amor, de alguém que se entregou por nós, que está ao Pai, deixou o Espírito Santo no nosso coração e vai voltar para nos buscar. É uma linda mensagem. Esse é o nosso plano da redenção. E eu quero deixar ao seu coração essa paixão pela Bíblia, essa paixão, esse amor por Jesus, porque primeiramente Ele depositou em nós. Um grande beijo. Que Deus te abençoe, minha querida.